Olá, estamos no ar com mais um programa Saber Viver em Casa do Sindicato dos Professores. É um programa temático que aborda diversos ângulos aí da vida e do mundo. E na terça-feira é um programa bastante mais sindical, parte corporativa. Na quarta é um musical, também Saber Viver em Casa. E na sexta a gente também vem com outro tema aí diferente. O tema de hoje é nós seres humanos estamos doentes. E até onde podemos afetar o meio ambiente e seus ecossistemas? É uma boa pergunta. E para responder essa indagação, estão aqui conosco no Saber Viver em Casa, convidados do Simpro, do Sindicato dos Professores DF, o professor da Universidade de São Carlos, Luiz Fernando Pereló. Ele é biólogo, mestre em biologia, doutor em ciências pela Universidade Federal de São Carlos de São Paulo, com ênfase em ecologia e recursos naturais. Estamos também com Daniel Gaio, que está aqui na sua tela conosco, é secretário nacional de Meio Ambiente da CUT, Central Única dos Trabalhadores, dos sindicatos bancários aqui do Distrito Federal e também é mestre em políticas públicas para a educação pela Universidade de Brasília. E daqui a pouquinho nós vamos tentar incluir na conversa o Raimundo Camir, que é diretor do Simpro. Daniel e o professor Pereló, sejam bem-vindos à tela da TV Comunitária. Muito obrigado. Professor, vamos começar contigo. O senhor poderia dizer para nós, para que o público aqui em Brasília possa conhecê-lo melhor, seu trabalho aí na Universidade de São Carlos, com lastro no Rio Grande do Sul, no Brasil todo, professor bastante conceituado, bastante experiente. Quem é o professor Luiz Fernando Pereló? Repare, inicialmente, eu fiz meu doutorado em São Carlos. Eu não leciono em São Carlos, embora sou professor universitário, lecionei na PUC no Rio Grande do Sul bastante tempo e em outra universidade aqui também. Ambas privadas, inclusive já fui associado ao Simpro durante muito tempo. Hoje afastado da cátedra, eu sou analista ambiental, sou biólogo, analista ambiental da Fundação Estadual de Proteção Ambiental do Rio Grande do Sul, e minhas áreas de pesquisa sempre estiveram ligadas à conservação da biodiversidade, mais pontualmente com zoneamento de unidades de conservação, espécies exóticas invasoras e ecossistemas de áreas úmidas. Essas são minhas áreas de interesse. E hoje trabalho fundamentalmente com licenciamento ambiental e planejamento ambiental de um modo geral. Eu sou biólogo e sou gaúcho, nasci, me criei aqui no Rio Grande do Sul e estou por aqui ainda. Que legal, tá mais longe que eu imaginava. Imaginava que você estivesse em São Carlos, ali pertinho de São Paulo, E Daniel Gaio, explica pra gente também um pouco aí de você, dessa sua trajetória, e esse cargo que você tem hoje, tão importante na Central Única dos Trabalhadores, que é uma central poderosa aqui no Brasil, de representação, de legitimidade para o povo brasileiro. Com muito prazer, Paulo. Boa noite Pereló, boa noite Camille, boa noite a todos que nos assistem. É uma satisfação estar com vocês na TV e nesse programa importante pela TV Comunitária com o Simpro. Bom, eu sou brasiliense, sou nascido e criado no Gama, vivi minha infância ali, minha vida adulta entre o Gama e Brasília, mas hoje moro em São Paulo. Apesar de estar passando a pandemia, o isolamento aqui em Brasília, para estar mais próximo da família, moro em São Paulo por conta das tarefas da Executiva Nacional da CUT. Sou bancário da Caixa Econômica, trabalhei na Caixa com saneamento, com políticas de reforma agrária, mas desde há alguns estou na Executiva Nacional da CUT, agora secretário nacional de Meio Ambiente. Meio Ambiente, que é uma agenda sempre nós da CUT, desde antes do Chico Mendes, começou de uma forma mais orgânica com nosso companheiro saudoso Chico Mendes, que foi diretor da nossa Central Única dos Trabalhadores, foi da Executiva Nacional e de Meio Ambiente, que foi a criação desse departamento, inclusive. Pois é, você sabia que você citou Chico Mendes agora? Você acredita que quando eu vi seu nome aqui, vi a Secretaria Nacional, eu pensei no Chico Mendes? Também eu vi um documentário esses dias, muito bom, sobre o Chico Mendes. Sim, é o trabalho dele. Camille, você está conosco aqui também. Quer fazer uma saudação, Camille, para nós, para a tela da TV Comunitária, para quem está nos acompanhando na rede social
e para os dois convidados aqui do sindicato do qual você é diretor. O Camille está sem áudio. Camille, não sei se você me ouve, mas está faltando o áudio seu aqui para nós. O seu áudio deve estar fechado aí, você tem que abrir o seu áudio para nós. Enquanto você mexe aí, professor Pereló, a gente sabe que, um livro que eu li há uns anos atrás, que todos os vírus vêm dos animais. Eu acho que o livro chamava, se não me engano, na época da Conferência Nacional de Saúde e Meio Ambiente, foi uma mistura bacana, no governo Lula ainda, muitos anos atrás. Eu vi esse livro lá na minha casa, porque minha mulher assessorava essa Conferência Nacional, e o livro, o nome do livro, acho que era assim, A História da Humanidade pelo Vírus. Todos os vírus, se não me engano, dizia o livro, vêm de animal, né? E a gente sabe que hoje é importante esse equilíbrio ambiental, a gente visar a saúde humana, a saúde ambiental e a saúde animal. Mas a grande pergunta do Simpro, né? Como fica essa pandemia e os ecossistemas? Segundo a própria Organização Mundial de Saúde, 75% das doenças infecciosas e transmitidas aí, de humano para humano e de animais para humano, elas são oriundas de animais. Né? Isso historicamente, né? Nós tivemos, o mundo já passou por várias pandemias, né? E todas elas estiveram relacionadas com micro-organismos que nós obtivemos da natureza nesse contato mais íntimo com os animais. E nem podia ser diferente, porque essas coisas elas estão integradas, ou seja, não existe um compartimento fechado em que os vírus estão guardadinhos ali e lá pelas tantas alguém escapa, né, para infectar humanos ou qualquer outro organismo. Não, os vírus estão aí, eles estão no ambiente, né? Então, assim, na medida que nós avançamos sobre os ecossistemas naturais, é mais ou menos essa a teoria que está construída, na medida que nós avançamos sobre esses ecossistemas, e principalmente da maneira como nós avançamos, né, que é uma maneira abrupta, severa, sem ter esse tipo de cuidado, nós acabamos tendo contato com esses micro-organismos e não temos defesa para muitos deles, né? Então, o resultado é esse. De repente, nós somos surpreendidos por um micro-organismo que estava quieto num determinado reservatório, como a gente chama, né? Um reservatório pode ser um organismo vertebrado, qualquer outra expressão de vida que está lá quieta, e de repente nós, a partir de um contato mais extremo, né, ou porque a gente insere esse animal na gastronomia, ou porque leva para casa para criar como de estimação, enfim, né, qualquer tipo de contato mais próximo, mais íntimo, faz com que a gente contraia. Então, assim, objetivamente, 75% destes casos de contágio por micro-organismos, eles têm a sua origem nos animais, reconhecido pela própria OMS, né? E nós temos uma dificuldade de entender esta cadeia da vida, né? Essa cadeia da qual nós fazemos parte, né? Muito embora Fritjof Capra falou nessa teia da vida há 40 anos já, né? A gente tem muita dificuldade para entender isso, né? Tem processos históricos aí que ajudam a explicar por que esse nosso distanciamento e por que essa dificuldade de entender essas coisas, né? Mas é isso, de fato é verdade, isso que você acaba de mencionar, Paulo, é um número muito grande de doenças que nós somos vítimas, né, de tempos em tempos e que têm sua origem nos animais, sem dúvida nenhuma. E o que você diria para essa categoria imensa aqui, que são os professores, né, alunos, pais de alunos, é um programa que pega todo mundo, com essa preocupação, né, desde criança, a um professor com pós-doutorado, com muita experiência, com muita pesquisa. Como a gente se posicionar diante dessa pandemia, de defender a vida e de defender o ecossistema? Olha, a própria medicina prega isso, né? Ensina isso.
Quando a gente se depara com uma doença sobre a qual nós temos muito poucas informações, a gente olha para a ciência, a gente faz o que a ciência manda fazer, né? Então, em casos como este, né, de pandemias, muito embora a gente ainda dependa veja que nós temos várias lacunas de informação ainda, e os telespectadores vejam que, por exemplo, nós não sabemos ainda se o fato de ter contraído este vírus nos dá uma certa garantia de que não seremos vitimados de novo por uma recorrência desse contágio. Nós não temos essa informação ainda. Então, é uma doença completamente nova, a gente não sabe ainda nem como combater, né? É uma doença respiratória aguda, né, que ataca fundamentalmente a região pulmonar, e o sujeito morre asfixiado. Essa é a verdade. Né? Então, assim, nestes casos em que nós temos poucas informações, ou seja, nós somos pegos de surpresa por esse micro-organismo, a gente segue o que a ciência manda fazer, que é garantir os distanciamentos, garantir o isolamento, porque isso, depois que o vírus sai daquele compartimento, como a gente chama, onde ele estava quieto, lá naquele canto com um determinado animal, né, e parece que esse é o caso do coronavírus, né, do Covid-19, depois que ele sai de lá, né, ele vai passar por transformações, os vírus se modificam com muita velocidade, né? Então, a única coisa que nós temos a fazer é seguir o que a ciência manda fazer, que é nos isolarmos, porque o contágio se dá agora, a partir de agora, se dá de humano para humano, né? Nós não precisamos mais da contribuição da área-fonte, porque o vírus já está circulando, né, e se modificando a todo momento. Então, é isso, é seguir o que a ciência manda fazer. É o isolamento, não há medicação para isso, né? A gente acaba vendo essa barbaridade de pessoas leigas receitando medicamento por aí afora, né? Esses dias eu vi até uma água, né? Receitando uma água que você toma tantas vezes por dia, você está ali, coisas absurdas assim, né? Então, assim, siga o que a ciência manda, isolar, isolar e isolar, tanto quanto pode. Essa é a recomendação, porque as lacunas são muito grandes. Camille, em nome do Simpro, qual é a sua mensagem? Olá, tudo bem? Estou me ouvindo agora? Sim. Boa noite, queria, lógico, né, assim, primeiro saudar todos e todas que estão nos assistindo nessa live importantíssima, com esse tema tão premente, que é o de a gente entender o que o meio ambiente tem a ver com a pandemia. Agradecer aí o convite que tanto o Daniel como o professor Luiz Fernando receberam aí e prontamente atenderam. Tenho certeza que a gente vai fazer um ótimo debate nessa noite, como o professor já iniciou aí. Legal. Daniel, eu vi aqui que você já foi diretor da Central Única dos Trabalhadores antes, né? E tem 4 desafios que você aponta. Mas, assim, eu não vou entrar nesses 4 desafios elencados aqui, mas eu vou te perguntar diretamente, né, assim, já que a gente já introduziu o tema e já estamos com essa grande pergunta do Simpro, né? Qual é esse impacto dessa pandemia? Cortou o final da pergunta. Daniel, então eu vou repetir. Está me ouvindo agora, todo mundo? Aí, tá tudo ok com todo mundo? Daniel, eu vi que tem 4 desafios aqui para essa sua gestão à frente, novamente, da Secretaria Nacional de Meio Ambiente da Central Única dos Trabalhadores. Eu queria saber de você qual o desafio do sindicalismo, né, brasileiro diante dessa pandemia e diante do meio ambiente, a defesa dos nossos ecossistemas. Tá bem. Bom, vamos entender que todos os planejamentos feitos, né, nesse último foram impactados não só pela conjuntura, que é devastadora, mas por uma epidemia, por uma pandemia que também é devastadora. O importante para nós, primeiro, para traçar esses objetivos de uma forma mais organizada para frente, é saber que nós estamos, na verdade, numa caixa de Pandora de epidemias, né? Não é só o Covid-19 que nos afeta
do ponto de vista sanitário ou de saúde. Eu não gosto, inclusive, do termo que nós vivemos uma crise sanitária, porque a crise sanitária nós vivemos faz mais de 500 anos. Nós temos ainda uma quantidade imensa de pessoas e trabalhadores que não têm acesso à água tratada em casa, acesso ao saneamento. E aí estão várias epidemias, inclusive, que estão nos atingindo agora, seja a epidemia, a peste suína, que já dizimou a metade dos porcos na China nesse exato momento, as epidemias que ainda nos deparamos, com a dengue, as outras Covid, os outros coronavírus que já nos atingiram, e esse é resultado de um processo, como o professor Perello estava comentando, são opções equivocadas que nós fizemos e que estão nos levando a isso e que podem nos levar ao fim, enquanto humanidade. É importante lembrar que esse debate da biodiversidade, e principalmente da perda de biodiversidade, está completamente ligado ao vírus. Se trabalharmos a informação de que, e que pode não ser verdade, mas de que o vírus surgiu lá na região de Wuhan, nós temos sempre que lembrar, e isso realmente é dito, de que essa Wuhan, inclusive, é onde está sendo construída, onde foi construída a usina hidrelétrica Três Gargantas, a maior usina hidrelétrica do mundo em geração de energia. Também uma região, é a quinta maior região do mundo de criação de porcos. E sabemos as consequências dessa geração, dessa criação em confinamento de espécies animais. Então, essa perda de biodiversidade tem ligação direta com a geração de doenças. Vivemos no Brasil uma série de ataques de perda de biodiversidade. Estamos no meio de uma pandemia onde o próprio ministro do Meio Ambiente, que é triste de chamá-lo por esse nome, diz que tem que aproveitar que a mídia não liga para passar boiada. E é literalmente passar boiada, o que estão fazendo na Amazônia, mas também não é só na Amazônia. Então, do ponto de vista do Banco dos Trabalhadores, traz dentro da agenda econômica e sindical o tema do meio ambiente. A questão ambiental, e aí, como nós estamos tratando de biodiversidade, a questão da biodiversidade tem tudo a ver com emprego, com geração de emprego, com qualidade de vida. Então, isso está na agenda, tem que estar na nossa agenda das centrais sindicais, tem que estar na nossa agenda quando, nas nossas campanhas salariais, discutimos, como trabalhadores ou como sindicato, com as nossas empresas. E isso, óbvio, vai ser o centro da discussão quando nós passarmos a discutir a sério, porque esse governo não faz, quando nós passarmos a discutir a sério o grande desemprego que vai afetar, que vai atingir a população brasileira. Então, Daniel, uma outra pergunta, né, que você aponta os desafios, que é defender a soberania. Você acabou de falar aí da questão do ministro Salles, que falou em passar boiada. Mas nós estamos vendo que os nossos povos indígenas estão morrendo, as invasões de terras continuam, os assassinatos de trabalhadores rurais permanecem, né? E como que a gente pode... Ainda tem também a ministra da Agricultura, que é chamada da rainha dos agrotóxicos. E nessa pandemia o governo liberou não sei mais quantos agrotóxicos. E ele mesmo também não respeita em nada as regras da Organização Mundial da Saúde. Todo domingo a gente vê na esplanada, né, ontem ele andando a cavalo e tudo, e muita gente sem manter distância social, sem nada. E a repressão também permanece, que a polícia só bate em um lado, como a gente viu ontem na Avenida Paulista, as bombas para cima das torcidas, né, dos representantes dos trabalhadores, e do outro lado os bolsonaristas numa boa lá, curtindo a Avenida Paulista como se fosse uma praia lá, tranquilo, sem bomba nenhuma para o lado deles. Como que fica esse desafio maior, que é a questão que você coloca até num dos seus 4 pontos, que é a defesa da democracia, para a gente poder falar nas outras coisas? Então, a ministra que você estava nomeando aí, na verdade, ela é também conhecida por Menina Veneno. E vemos o que significa quando nós vamos discutir saúde sanitárias. E aí, acho que para discutir o tema da democracia, nós temos também que inserir um debate iminente, que é esse tema da economia. Como é que a gente discute um exercício da democracia também na economia? Nós viemos, principalmente nesses últimos anos, e foi muito acelerado nesses últimos 3, 4 anos, enxergando a opção equivocada de uso
uso intensivo de economia que é de curtíssimo, é de grande lucro em curtíssimo prazo. Nós vemos as opções equivocadas levam a uma série de crises e que é iminente. Quando nós apostamos em 3 ou 4 matrizes econômicas, todas elas, na verdade, ligadas à produção de commodities, e que commodities que vão gerar, inclusive, a deteriorização da própria biodiversidade, que é necessária para a geração dessas commodities. E são setores que pregam menos. Você pegar o próprio setor que diz que produz alimento para o mundo, e que, na verdade, nós sabemos que não produz alimento para a vontade do povo brasileiro, é a agricultura familiar, a agricultura sem agrotóxico, é a agroecologia. Nós sabemos que a soja e todo o agronegócio, incluindo a soja pecuária, faz diminuir os empregos. Você tem um déficit de 7%, de 3,6 milhões de empregos no agronegócio. Ou seja, o agronegócio aumenta, desmata para mais e os empregos diminuem nesse setor. E o mesmo se dá na mineração, ou seja, as opções pela indústria 4.0, pelas tecnologias da indústria 4.0 na agricultura, na indústria da mineração e outros setores, vão gerar ainda mais desemprego. Então, discutir democracia é importante entender isso, porque é mais fácil, infelizmente, é mais fácil você atingir o debate quando você pega pelo bolso. E esse cenário que nos coloca em uma crise econômica que é quase que permanente e num aumento muito grande e acentuado e de longo prazo de desemprego, remete para nós discutir novamente e com centralidade o termo democracia. Essa democracia que nós vivemos até hoje não nos serviu, ela criou essa excrescência que é o regime democrático brasileiro, onde esse presidente que está aí falando as idiotices, ele teoricamente foi eleito, nós sabemos que foi uma eleição fraudada, que foi uma eleição não legítima, que foi fruto de um processo do que chamamos de democracia. Então, para nós é importante retomar esse debate de democracia. Essa democracia que estava, ou que tínhamos colocada nesse processo de pós-ditadura militar, também não nos serve. Então, nós temos que acentuar, seja pelos debates importantes, e incluindo o povo brasileiro nesses debates, da reforma política, da reforma fiscal, da reforma tributária, da reforma partidária, todos esses, e que tem que convergir num processo de participação real da sociedade brasileira nos seus destinos. E aí em todas as esferas federal, mas também nas esferas municipais, que nós vamos ter eleição agora. Brasília não tem eleição, mas o Brasil inteiro vai estar acompanhando esse processo eleitoral e participando desse processo eleitoral. Tem muita preocupação com a democracia nesse momento. Sabemos que ela foi sequestrada agora pelas fake news, pelos grandes empresários, e sabemos que as fake news não são os robôs que colocam as notícias, ela é através dos robôs, mas tem os agentes que operam esses robôs. Então, a discussão do que é representação é retomada para nós. Isso tem tudo a ver com o meio ambiente, diversidade, respeito, soberania brasileira. E, bom, essa discussão é muito cara para todos nós. Professor Pereló, quero ouvir o senhor. Por exemplo, o país, o Brasil, diante das outras nações, como pode se prejudicar ao fazer pouco caso das pautas ambientais e também das pautas da saúde, tendo em vista que o Ministério da Saúde é um ministério militarizado aqui na esplanada dos ministérios em Brasília. O ministro da Saúde é um general que veste farda e os 20 principais cargos desse ministério estão também em poder de militares, que não têm nenhum conhecimento técnico da saúde e para participar dessas pautas diante do mundo. Então, eu queria ouvir o senhor sobre isso. Eu achei extremamente pertinente essas colocações do Daniel, porque nós não podemos dissociar essas questões sociais, digamos assim, que estão no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, da discussão ambiental, né? Então, veja só, nós estava vendo um dado esses dias, no planeta nós temos 3,4 bilhões de pessoas
que não conseguem fazer ainda, atender às suas necessidades básicas. No Brasil, são 13 milhões de pessoas que vivem em completa miséria. Como é que você acha que a gente pode falar de conservação da biodiversidade, de garantia dos valores naturais, para o sujeito que tem que trabalhar de dia para comer de tarde? Isso é muito difícil. Enquanto nós não atacarmos alguns problemas de fundo desse país, por exemplo, a questão da concentração de renda, né? 30% da riqueza do país está na mão de 1%. Né? Então fica muito difícil a gente levar. Eu que militei na educação durante muitos anos, percebia, muitas vezes dando uma aula, e sabia que aquele aluno, dando uma aula às 7h30, 8 horas da noite, aquele aluno não tinha almoçado. Então fica muito difícil isso. Enquanto nós não atacarmos essas questões de fundo, né, tratar com seriedade algumas coisas, como essa que você, Paulo, acaba de colocar, quer dizer, o Ministério da Saúde do principal país da América Latina é tocado por um cidadão que é um militar de carreira, que sequer passou pelo serviço médico do Exército, né, sequer tem alguma vivência nessa área. Então tratar, de certa forma, com um certo deboche essas questões, né? E a gente não vê ninguém falar em educação, não vê. Por exemplo, nós estamos hoje, eu fiz um cálculo aqui, agora de tarde fiquei horrorizado, nós temos 26 milhões de analfabetos funcionais no país. 26 milhões de pessoas que sabem ler e escrever e não conseguem interpretar um texto, não conseguem entender o que nós estamos falando, por exemplo. É um sujeito que não tem discernimento do seu entorno. Como esta pessoa pode contribuir para o crescimento desse país? Eu queria que alguém me respondesse isso. E a gente não vê ninguém falar em valorizar a educação, não se vê falar em tratar os currículos com uma certa seriedade, não se vê nada disso, não se vê pagar professor com o que deve receber, né, merecidamente. A gente não vê esse tipo de discussão. Né? Então eu fico aqui pensando, quando você me pergunta, né, o que a gente pode dizer para essas pessoas? A gente quase não pode dizer nada, porque nós temos uma boa parte deles que estão preocupados em levar comida para a mesa, ou seja, para atender uma necessidade básica, objetiva, né? E outro tanto que não consegue entender o que eu estou falando. Né? Então, o nosso horizonte, o fim do túnel é complicado. Veja só, no Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, que é a pauta do nosso encontro de hoje aqui, estamos entrando na Semana do Meio Ambiente, esse cidadão que ocupa o Ministério, esse cidadão está condenado. Está condenado por fraudar um zoneamento, um mapeamento para atender interesses de mineradores ou de outro tipo de atividade que não sei qual exatamente, mas enfim, ele tem uma condenação por fraudar um mapa, um zoneamento para atender setores, para atender interesses privados lá. Né? Esse cidadão dirige o meio ambiente desse país que tem, por exemplo, 15% das reservas de água do planeta, que tem a maior floresta tropical do planeta, que presta serviços ambientais para o mundo todo. Aliás, essa semana eu vi alguém perguntar assim, mas qual é o interesse da Alemanha e da Noruega em dar dinheiro para o fundo da Amazônia? Qual é o interesse? O interesse é que esses países percebem que se a gente perder a Amazônia, né, nós vamos perder uma infinidade de serviços ambientais e isso vai respingar lá também. Né? Então essa é a tal da internacionalização da Amazônia que todo mundo teme e tal. A internacionalização da Amazônia, quando nós estamos falando nisso, é que a Amazônia tem reflexo no planeta inteiro. Então ela presta serviços internacionais, se é que dá para dizer isso. Né? Então, enquanto não atacarmos essas questões de fundo, enquanto a gente não tratar com seriedade isso, né? É isso que você coloca, Paulo. Bom, mas tendo o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde tem um corpo técnico invejável. Você sabe que o Brasil é referência mundial no combate à AIDS. O Brasil mostrou para muitos países as suas estratégias de combate à AIDS. O Brasil é um país respeitado na área da saúde. Assim como foi muito respeitado na área das relações exteriores, hoje já não mais. Se você pegar os jornais, o Financial Times, Washington Post, olha que eu não estou falando de jornais de esquerda, é todo jornal conservador, né? O New York, a revista Der Spiegel da Alemanha, enfim, todos esses outros aí, você só vê deboche com relação ao país.
com relação à gestão do país. Né? Na área da saúde, então, é uma barbaridade o que está acontecendo. Né? Então, de chegar ao ponto das pessoas prescreverem medicação. Né? O presidente da República prescreve medicação. E tantos outros, né? Então é um absurdo isso, né? Agora tem que atacar problemas de fundo e a gente não enxerga isso, né? A gente não vê isso acontecer, lamentavelmente. Então, Paulo, me perdoa se quando tu pergunta o que a gente tem para dizer, né, para essas novas gerações que estão vindo, para os professores que estão nos ouvindo, né? O que você tem que dizer em sala de aula? Olha, vamos discutir mais, porque eu não tenho essa fórmula, sinceramente, o que eu vou dizer, né? Para essa pessoa que vai para uma sala de aula sem ter comido uma refeição há 10 horas atrás, essas coisas, entendeu? Professor, bem desabafo, né? O senhor disse realmente preocupante, é o que a gente está sentindo. Bem, Daniel, você ocupa uma secretaria que já passou pelo Chico Mendes, e o grande defensor da floresta amazônica foi assassinado. Você viu o desprezo por essa floresta pelos seus defensores que o Brasil tem. E outros defensores que vieram depois deles também já foram assassinados, vários outros. Né? E certa vez perguntaram para o Ailton Krenak, qual é a solução, o que teria? Ele respondeu, tem que parar tudo. Aí agora voltaram para ele, mas você falou que aquela vez tinha que parar tudo. Eu falei, tinha que parar tudo, parou tudo. E você acha que os povos indígenas, Chico Mendes, e você com esse cargo na ordem do dia, né, com a importância que tem a CUT, qual o seu recado nessa linha? Tem que parar tudo. Então, o Enac, inclusive, trazia num programa dele uma questão interessante, que ele dizia, as soluções para adiar o fim do mundo. E é com isso que a gente se depara, está cada vez mais claro que é esse o caminho que, infelizmente, escolhemos caminhar. Acho que eu sou dos otimistas ao analisar que ainda temos tempo, mas é difícil, os cenários são assustadores, em particular quando a gente pensa no Brasil. Isso de parar tudo agora, também, até isso é relativo aqui no Brasil. A gente brinca aí que tentam dizer dessas janelas de oportunidades que a crise pode nos gerar. Nesse sentido, eu sou muito pessimista. Eu não acho, infelizmente, que essa crise está gerando essas janelas de oportunidade. Ou então, acho que para o Brasil, a analogia que a gente faz a janela é uma janela que é no quinto andar de um prédio e o risco, a gente sabe o que acontece. Porque a gente só pode olhar de longe essa janela. Tem uma série de alívios, que são chamados alívios da pandemia, do ponto de vista da contaminação, do aquecimento global, das mudanças climáticas e da poluição, que são perceptíveis. O setor de transporte é o mais fácil de avaliar, porque é o mais impactado, com 43% de redução da emissão de gases de efeito estufa no terrestre. No setor aéreo foi 70%. Nós sabemos o impacto do que isso tem no setor aéreo. Então, e também temos que saber o que são as emissões. O mundo inteiro, com a crise, tem reduzido emissões, porque diminui, além do transporte, diminui a indústria, diminui o próprio consumo, a geração de emissões por conta do processo produtivo. Mas olha a tristeza, a constatação que nós temos e que isso é pouco dito na mídia. Nesse cenário de pandemia, o Brasil possivelmente faça o contrário. Ele aumente o número de emissões, aumente o percentual de emissões. Porque a questão da energia e da utilização da energia não é o central das emissões brasileiras. O central das emissões brasileiras é o desmatamento. Então, quando você vê, no meio da pandemia, nesses primeiros 4 meses do ano, 170% de aumento do desmatamento, e esse desmatamento e também o confinamento de gado, que agora é abatido, isso aumenta e muito a emissão. Então, esses cenários são bastante temerosos. E quando fica com isso da janela de oportunidades, é complicado, porque acaba tentando arrumar uma saída fácil, que é o que vários estão dizendo, de voltar à normalidade. Se estarmos por essa decisão de voltar à normalidade, nós estamos perdidos. Porque a normalidade vai criar o Covid-20, o Covid-21, 22, vamos
ter uma existência curta na face da Terra. Voltar à normalidade, a normalidade que esse sistema criou esse nível de desigualdade, que acentua essa desigualdade de situação de renda. Então, essa normalidade não nos interessa. Então, o anseio de voltar à normalidade não pode estar nem nos nossos, tão pouco nas nossas vontades efetivas e eminentes. Nós construir uma normalidade, podemos dizer, e essa nova normalidade passa por debater a ecologia, passa, como nós defendemos, passa por debater o ecossocialismo, e um ecossocialismo seja feminista, seja antirracista, porque uma sociedade que discrimina por renda, por gênero, por raça, ou por orientação sexual, ou por qualquer outro tipo de discriminação, não constrói uma perseverança. Então, se nós queremos uma perseverança, nós temos para esse cosmos, para a biodiversidade, claro, obviamente, mas enquanto nós temos que reorganizar toda essa nossa chamada normalidade, porque ela não nos serve. Você acabou de falar em ecossocialismo, eu acabei de ler uma mensagem aqui do meu amigo João Luiz Homem de Carvalho, que é agrônomo aqui de Brasília, professor da UNB, me falando que houve a 6ª Conferência Internacional sobre Decrescimento Econômico. Termina hoje em Viena. Quer dizer, estratégias para a transformação socioecológica. Foi um evento online e depois eu vou até fazer uma entrevista com ele, vou estudar um pouco esse assunto aí do decrescimento econômico, que é um assunto que depois, né, Daniel, a gente pode até fazer um programa aqui para a gente estar conversando sobre esse assunto, sobre o ecossocialismo. Isso, o que significa PIB? O PIB não nos interessa mais. Aí posso até chamar o João com você para a gente estar batendo esse papo aqui na TV Comunitária e vai ser interessante. Professor, tem uma pergunta aqui, gente, caminhando para o fim do programa, que eu teria que fazer. O senhor falou no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, Dia Mundial do Meio Ambiente. Fazendo uma futurologia aí, né? O que é importante para o professor ensinar, né, para que esse quadro mude, que a gente pense no planeta como um todo, que nós somos uno, ecossistema, homem, animal, ser humano, como a saúde animal, a saúde ambiental, a saúde humana e a saúde animal, tudo junto. Bem, assim, ao longo da nossa história, o que aconteceu com a nossa formação, que tipo de mensagem nos deram, ou nos davam, ou nos dão ainda, né, sobre a nossa posição nos ambientes, de modo geral. Nós fomos ensinados de que nós somos seres superiores, né? E às vezes a imagem de algumas divindades, né? Isso ajudou a nós nos distanciarmos das coisas da natureza, né? Então a natureza passou a ser tratada lá e eu, o ser superior, aqui. E com isso eu estabeleci uma relação ao longo do tempo, uma relação de puro e simples extrativismo, sem me preocupar com o estoque desses recursos que eu usei ao longo da minha história humana, né? Então eu acho que nós temos, Paulo, que fazer um exercício de humildade, entender que nós não somos nada mais do que apenas mais uma espécie nesse planeta, e que nós, por sermos racionais, temos que entender que a nossa relação não pode ser esta relação de predação que está acontecendo. Não só em relação às coisas da natureza, os valores ambientais, como em relação ao outro também. Nós temos que exercitar essa solidariedade em relação ao nosso semelhante e nós temos que rever a nossa relação com a natureza de modo geral. Nós não podemos... Hoje, se você pegar os dados, modelar os dados da pegada ecológica no planeta, e no Brasil não é diferente, né? Tem algumas diferenças de país para país, mas nós já estamos utilizando além do que o planeta pode nos dar. Nós já estamos precisando de mais meio planeta. E como a gente sabe, até hoje, pelo menos, até a hora de começar esse programa, não sei daqui para frente, mas até hoje, até agora, nós não encontramos nenhum outro planeta que possa se agregar ao nosso aqui e atender às nossas expectativas em relação à vida, né? Então, é isso que nós temos aqui. E se nós não tratarmos bem disso e mudarmos essa relação de predação, de puro extrativismo, sem nos preocuparmos com a tal da sustentabilidade, que é um termo hoje ficou tão vulgar esse termo hoje, que as pessoas pararam de pensar no seu conceito, né?
o que significa ter uma relação sustentável com essas coisas da natureza. Enquanto a gente não revê isso, né, e os professores têm um papel importante nisso, os pais têm um papel importante nisso, né? Então a gente tem que rever o que a gente está ensinando também, né? E vamos exercitar um pouco essa humildade, vamos deixar de lado um pouco essa nossa arrogância de nos ver, né, nos entender como um ser superior nesse cenário todo. Nós temos apenas mais uma espécie. E, aliás, uma espécie que cá para nós não está dando muito certo, né? Isso aí, professor. Camille, eu queria ouvir você também sobre essa pergunta do Simpro, né? Bom, acho que a gente, só para temas extremamente importantes, e acho que o Daniel coloca e o professor Luiz Fernando colocam uma questão interessante, essa questão da democracia, né? Democracia para além de eleger aquele nosso representante, uma democracia que a gente consiga se ver nessa sociedade, como, por exemplo, que sociedade é essa que privilegia alguns e deixa milhões na miséria? Que sociedade é essa? Acho que esse tema é extremamente importante para a gente pensar que talvez essa pandemia que vivemos, e os dois estão colocando isso de forma muito clara, é que essa pandemia que alguns estão falando que é democrática para alguns, né? Porque todos podem ser contaminados, mas salvos, né, salvar as vidas, acho que somente alguns estão conseguindo, sobretudo as camadas mais populares, né, mais marginalizadas, têm dificuldade no acesso ao sistema de saúde. Mas eu acho que tem um tema importante, esse tema que está sendo colocado aí, que é o que essa pandemia, né, ela tem a nos ensinar. A gente tem falado muito da relação de que como nós estamos lidando com a pandemia, mas como é que o nosso modelo de vida fez surgir esta pandemia de coronavírus, né? E o que nós podemos dar resposta a ela? Acho que os dois aqui, tanto o Luiz Fernando como o companheiro aí, Daniel, têm dado resposta nesse sentido. Acho que nós precisamos urgentemente repensar o que nós estamos fazendo aqui, porque essa não é a primeira, como o Daniel disse, pode ter o Covid-20, pode ter o SARS, pode ter o H1N1, pode ter outras tantas pandemias que podem nos afetar profundamente a partir de agora. Então, acho que nós precisamos pensar como nós estamos lidando. Nós temos um país num momento extremamente difícil. Vejam nós que desde 2019, fomos populações inteiras, municípios inteiros foram devastados pela lama, num conceito de economia ao extremo, né? Famílias, pessoas perderam vidas, histórias desapareceram do planeta porque simplesmente a lama tomou conta. Tivemos derramamento absurdos nos nossos litorais brasileiros, a gente está tendo envenenamento absurdo nas nossas comidas, a gente tivemos o Dia do Fogo, em que praticamente se devastou quantidades gigantescas da floresta amazônica, e a gente está assistindo agora, né, o Daniel acabou de dizer, o mês de março, segundo dados do IPE, foi o mês em que mais se desmatou nos últimos 5 anos. Vejam que não é qualquer coisa. Então a gente precisa pensar pós-pandemia, nisso que o Daniel está colocando muito bem, não é essa normalidade que nós queremos. Nós temos que pensar que nós, como seres do planeta, o que nós vamos querer deste planeta? Porque esse planeta, ele não aguenta mais a gente. A questão é bem essa. Daniel, e qual o papel do movimento social, do movimento sindical, que é muito forte no Brasil e tem um poder muito grande junto à classe trabalhadora? Bom, eu eu tenho a certeza que nós temos 2 papéis fundamentais. Um é de construir uma consciência crítica sobre esse movimento, e o seguinte também, porque é nosso papel também, apontar saídas e construir as saídas pelos nossos próprios agentes. Não necessariamente ficar esperando o governo. Nós temos, como o Paulo mesmo disse, nós temos movimentos fortes, temos entidades fortes, representativas e que podem ser fortalecidas nesse período. Do ponto de vista de ter consciência crítica, é trabalhar um pouco com essa percepção de que essa normalidade não nos interessa, essas janelas de oportunidades, se assim podemos chamar, que vão ser abertas, têm que ser encaradas como desafios e não como esperança. E nós temos que ter uma visão muito crítica, inclusive, sobre essas janelas que são abertas. Muito grande, por exemplo, sobre qual papel que vão ter as tecnologias no futuro
pós-pandemia, assim dizendo. Nós temos que ter uma visão, uma perspectiva muito crítica sobre isso para poder, principalmente, os ataques. Esse momento em que as pessoas estão todas ligadas online, ao que tudo indica, vai ser utilizado pela economia, pelas indústrias, pelas empresas, pelo capital, para aumentar ainda mais os seus ganhos, aumentar ainda mais a exploração da mais-valia. Trabalhando na efetiva, nós sabemos os impactos dessas novas tecnologias no adoecimento, sabemos o que significa o home office ou o chamado teletrabalho no adoecimento das pessoas, na extrapolação de jornada, na extrapolação da dissociação das remunerações. Então, nós temos que trabalhar isso. Mas, ainda mais, de uma forma mais crítica, ter a percepção do que significa esses grandes investimentos em tecnologia. Quem controla esse sistema de tecnologia? Os avanços das empresas de tecnologia nesse período de pandemia são brutos. O sequestro de dados que está ocorrendo nesse exato momento, onde nós estamos completamente conectados, é gigantesco. Essas empresas têm as nossas vidas nas mãos ou nos servidores, nos algoritmos delas. Então, temos que olhar com um olhar muito crítico isso, assim como tem que olhar a saúde. Quem controla as prioridades sobre investigação? Quem controla essas prioridades? Hoje está se discutindo a busca pela vacina, e nós estamos aí todos esperançosos pela busca da vacina. Mas nós sabemos que esses laboratórios, inclusive esses que estão na busca pela vacina, para ganhar com isso, porque não ganham só com a vacina, vão ganhar depois, são as grandes indústrias farmacêuticas. E essas grandes indústrias farmacêuticas são o mesmo grupo, os mesmos conglomerados das grandes gigantescas do agronegócio, da agroquímica. Então, as prioridades de investigação, e eu falo também com muita felicidade aqui do professor Pereló, que conhece muito isso do ponto de vista da academia, são um problema a se atuar. Aí, os riscos do autorismo, essa vigilância governamental e corporativa que acentua sobre as nossas vidas, sobre os nossos corpos, mentes, sobre os nossos diálogos, tem que ser dialogado. Para construir as saídas, nós temos entidades fortes para disputar isso. Então, quero crer que esse caldo de mobilizações que vem se criando, essa indignação que vem se criando, não só contra esse governo, mas contra essa conjuntura, podem tomar uma dimensão ainda maior com saídas, mas também apontar saídas positivas, produtivas desde os povos. E aí são os povos, é o respeito à biodiversidade, é a agroecologia, é a agricultura que colocam a saída. Os trabalhadores retomando, se as indústrias vão, por que não ir a autogestão dos trabalhadores nessas indústrias que vão fechar? Esse processo de geração de emprego interessa. Não vai ser um emprego mais precarizado via essas novas redes sociais ou via essas novas tecnologias. Então, discutir emprego, do poder do trabalho, da categoria trabalho, para os trabalhadores que desenvolvem, que são que operam ou efetivamente o trabalho, isso é muito importante para nós. E a agroecologia, a autogestão dos trabalhadores da indústria, para mim, são dois elementos que nós temos que trabalhar nesse período. Parabéns, Daniel, por sua visão. Na minha opinião, você foi no oco, porque vai no veneno da mesa. Tem o filme do Silvio Tendler, né, que diz lá, mostra bem educativamente, muita pedagogia no filme, que a gente come até 5 quilos de veneno agrotóxico por ano nos alimentos. Isso nos adoece e a mesma indústria que fabrica o agrotóxico, o veneno, fabrica também o remédio. Então a gente intoxica com o remédio, intoxica com o alimento. É um negócio sério. Bem, caminhando ao final, eu gostaria de ouvir, e para o final eu vou ouvir o professor, o seu recado final, Camille, então, para esse programa aqui do mais um Saber Viver do Sindicato dos Professores. Só agradecer, realmente, agradecer Daniel e o professor Luiz Fernando pelo debate. Acho que foi, novamente, o Saber Viver tem colocado temas e pautas importantíssimas. Esse da pandemia relacionada com o meio ambiente, fundamental. Acho que tivemos aqui uma boa noite de algum esclarecimento de um tema que não aparece na grande mídia. Na mídia aparecem os impactos sobre o emprego, sobre a saúde, mas a gente não consegue ver, e acho que é importante a gente entender, porque nós temos um desafio extremamente importante, que é esse de a gente entender que nós provocamos isso. E nós, então, temos o desafio de tentar desarmar isso para que a gente consiga viver nesse planeta. Como o professor diz, o planeta não nos cabe mais. E o planeta está aí aguardando que a gente responda a isso. Então, acho que bom debate, fizemos um bom debate essa noite,
e eu espero que todo mundo tenha participado e tenha gostado. Boa noite a todos e todas. A mídia, né, Camille, diz que o agro é pop, né? Então, Daniel, seu recado final aí para quem está na tela da TV Comunitária, na rede social. Muito bem. Eu quero agradecer à TV Comunitária, a todos que nos assistem por meio dela, agradecer o Camille, e no caminho eu agradeço sim, porque me fez esse convite. É sempre um prazer poder compartilhar ideias e aprender muito com o Sindicato dos Professores. Minha família é praticamente toda de professores aqui do DF, então é um orgulho participar desse espaço. E agradecer também ao Paulo, que nos acompanhou, que nos mediou nesse debate importante. Saio muito satisfeito, tendo aprendido mais e mais confiante de que nós temos de superar esse momento de uma forma, de uma forma progressista e que aponte saídas. Quero agradecer também ao Pereló, eu não o conheci agora nesse debate, certamente vou acompanhar outros trabalhos que desempenha, porque o que ele colocou aqui nos engrandece também na avaliação e, se tudo der certo, na aplicação desse conhecimento. Professor, deixei para terminar com o senhor, porque o senhor é o mais sábio aqui, né? Quanta honra. Toda a sua pesquisa. Que isso. Né? Vocês não têm ideia do que eu aprendi hoje aí, né? Então, eu queria justamente destacar isso, Paulo. Eu estou acompanhando essa questão dessa pandemia desde o seu início, desde as primeiríssimas informações que surgiram lá. Como é um tema que está relacionado com questões ambientais e tal, eu já tinha essa visão, evidentemente, então acompanhei desde o início. E este é a primeira vez em que eu vejo o tema Covid-19 e meio ambiente ser tratado. Né? E foi uma experiência muito boa, como eu disse, aprendi bastante aqui com o Camille e com o Daniel, e vejo a importância do trabalho de vocês, né? Que proporcionaram aí que a gente pudesse trocar alguma ideia sobre isso, né? Trocar alguns pontos de vista extremamente construtivos, né? Saímos daqui eu mesmo saí daqui com um entendimento, uma visão ampliada sobre isso, né? E mais convencido ainda de que a gente não pode tratar essas questões de maneira compartimentalizada, como nós somos ensinados a fazer. Né? E fica mais fácil da gente ser dirigido assim quando a gente está compartimentalizado. Né? Esse episódio do Covid nos ensinou muita coisa. Né? Eu vinha hoje de tarde, estava dizendo para uma colega que é professora também, eu disse, olha, se alguém tinha dúvida ainda da importância do Sistema Único de Saúde nesse país, agora me parece que está aí o convencimento. Né? Não fosse o nosso Sistema Único de Saúde tão criticado, tão apedrejado ao longo desses anos todos, não fosse ele, nós teríamos, sabe lá, quantos 1000 mortos hoje, né? Muito mais, com certeza. Né? Muita gente sendo curada, recuperada nos hospitais públicos, com profissionais contratados pelo Estado. Né? Então, veja os ensinamentos que esse episódio, apesar das dores todas que nos traz, nos ensina. Né? E eu reforço aqui essa necessidade da gente rever o nosso posicionamento aqui no planeta. Né? Nós não temos um planeta reserva, nós já entramos no cheque especial. É preciso ter esse entendimento. Né? E nós temos que rever essas relações. Mesmo revendo essas relações, nós ainda vamos ter muita dificuldade de transitar por aqui. Então, eu queria mais uma vez agradecer essa oportunidade, cumprimentar o Simpro pela iniciativa, né? Cumprimentar o Camilo, o Daniel e o Paulo que comandou esse encontro, dizer para vocês que fico muito feliz, né, de ter participado, foi uma experiência muito boa, e mais uma vez cumprimentos e sucesso a todos, e que possamos vencer mais este obstáculo que nos apresenta aí. Um grande abraço a todos. Obrigado, professor. Obrigado a vocês todos que estão aqui na tela conosco, né, agora, nesse momento. Aí. E agradecer também a Vivi e a Mônica, que fizeram a tradução aqui de línguas, de Libras, né, para nós, que possibilita que mais pessoas nos entendam, né, nessa comunicação. Então, termina aqui mais um Saber Viver em Casa, do Sindicato dos Professores aqui do Distrito Federal. E acompanhe as reprises e compartilhe os links, né, aí no YouTube, no Facebook, no site, na fanpage, em todas as redes sociais,
para que mais pessoas possam ver o que foi discutido aqui nesse programa sobre o impacto da pandemia, né, da Covid-19 no meio ambiente, no nosso ecossistema, e a importância de termos harmonia entre a saúde humana, saúde animal e a saúde ambiental. Não vamos conseguir permanecer no planeta sem esse tripé, né, dessas 3 saúdes. Então, até o próximo programa Saber Viver em Casa e até o próximo TV Simpro. A gente está sempre aqui na tela da TV, nessa boa e longa parceria e frutífera parceria com os sindicatos professores do Distrito Federal. Um grande abraço e muito obrigado pela sua audiência.